Obrigadão, Sil. Muito bem, começando aqui mais um dia do nosso trabalho. Nós vamos estudar hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Nós estamos no item número 4, prece pelos espíritos, agora entrando no subitem número 1, para logo após a morte, itens 159 e seguintes. Bom dia, Landão, bom dia, Eve. Muito bem, a gente vai então entrar agora na terceira parte dessa coletânea de preces, hoje tratando sempre de uma situação bastante dolorosa, bastante difícil para as famílias, para as pessoas de modo geral, que é exatamente lidar com a perda. E a grande preocupação que nós temos, como nós já estudamos no nosso estudo anterior, falando sobre as pessoas que passam por uma fase de agonia, né? Aquela fase agonizante, onde antecede o processo do desencarne, a nossa preocupação é sempre o sofrimento das famílias que passam por essa dificuldade, por essa dor. E normalmente fica em segundo plano aquele que partiu, que também sente, talvez numa intensidade muito maior, a dor da separação, primeiro pelo desconhecido, que já é uma grande expectativa para todos nós. Por mais que nós estudemos, sempre fica aquela ansiedade para saber como é que as coisas, não apenas como as coisas serão, mas também como nós estaremos no momento do retorno. E mais ainda, a grande dificuldade que se tem, que é aquela do estudo que é feito também, direcionado muito para qual vai ser a condição do espírito no momento do seu desencarne, né, o seu estado de perturbação, quanto tempo vai demorar para ele poder se reequilibrar, né, quais serão os contatos que ele farão no mundo espiritual e tudo mais. Mas uma relação materializada que nós temos, né, uma relação mais terrena, ela também provoca muita dificuldade para o espírito lidar com ela, né? Porque quando se separa, a princípio se pensa numa separação definitiva, onde cada um segue para um canto diferente, não se sabe se haverá o reencontro, quanto tempo isso vai demorar e tudo mais. Então a mesma separação que se sente hoje, vendo alguém partir, aquele que parte também sente a mesma separação. Nós já tratamos disso, né? Fazendo uma comparação numa estação de trem, imaginando que algumas pessoas ficam naquela estação se despedindo de uma que embarcou. E todo mundo sofrendo, vendo aquele trem partir, aquele trem seguindo em direção ali ao horizonte, e aquela ideia de que não vai mais encontrar com aquela pessoa que partiu. E ninguém se pergunta como é que está aquela pessoa dentro do trem no momento da partida, quando ela vê o trem seguindo e ela olha para trás e percebe que as pessoas que ela ama acabam ficando para trás. Então os sentimentos, eles são mútuos, né? Tanto daqueles que partem como daqueles que ficam. A dor, lidar com essa dificuldade, ela é sempre muito difícil para os dois grupos, né? Para aqueles que partem e os que ficam. E essa prece aqui para nós, o que Kardec traz, é exatamente essa lembrança que é direcionada para as pessoas que partiram, solicitando, né, ou rogando para que elas compreendam a sua nova condição, envolvendo-as em vibrações amorosas, vibrações salutares, para que elas possam se ver nessa nova condição, se adaptar a esse novo estágio de existência que eles acabam tendo, e depois também ampará-los, né, amparar a família, aqueles que ficaram nesse momento tão difícil. Então esse é um aspecto também que é muito pouco visto dentro do nosso meio. O que a gente via nos trabalhos de Kardec, por exemplo, era que no livro Céu e Inferno, por exemplo, que é para nós ali uma grande coletânea, né, de entrevistas feita com os espíritos nas mais diversas condições. E ali então a preocupação nas evocações era exatamente fazer com que o espírito percebesse o seu novo estágio, trabalhando psicologicamente, emocionalmente, para que eles pudessem dar continuidade na sua evolução, agora nesse novo ambiente. Bom dia, Wagner, bom dia, Tiene, bom dia, Rodrigo, Lília, bom dia. Para darem continuidade na sua evolução nessa nova condição em que se encontram agora. Mas o que a gente percebe muito hoje, no meio espírita principalmente, são os livros de psicografias de familiares que receberam as comunicações dos seus entes queridos, e normalmente sempre com um sentimento
de satisfação muito grande por terem tido esse contato. Então a gente sempre percebe assim que os espíritos têm ali a condição de nos dar essa acolhida, de nos dar esse amparo, mas a gente nunca se pergunta qual é o tipo de ajuda que a gente pode oferecer para eles. Isso não tem livros publicados a esse respeito. Nós não lemos ninguém dando depoimento do que ele pôde fazer para poder ajudar aqueles que desencarnaram, mas sempre aqueles que publicaram as comunicações que receberam. Então, de certa forma, ainda que de uma forma inconsciente, ainda que não intencional, a gente vê um certo egoísmo da nossa parte, porque a gente sempre valoriza muito mais a nossa dor diante da morte, né, porque foi ele que morreu, e essa ideia da morte é sempre muito dolorosa, que o coitado que morreu, o coitado que foi embora, o coitado que aconteceu, e nós ficamos aqui então sofrendo pela morte. Mas aquele que vivencia esse processo acaba ficando ali em segundo plano, né? Porque o principal ponto é o nosso sofrimento, porque nós estamos sentindo, mas a gente não pensa no que os outros sentem, né? Então essas preces aqui, são duas preces que Kardec trouxe para nós. Ele faz um trabalho exatamente nisso, da nossa participação, da nossa contribuição no restabelecimento desses espíritos que desencarnaram. Bom dia, pessoal que chegou. A gente começa então aqui no prefácio, porque a gente vai estudar praticamente aquilo que Kardec trouxe para nós, porque a abordagem que ele faz, né, as palavras que ele traz para nós aqui nessas preces, mostra exatamente ali todo o mundo que se vislumbra, né, que pode ser vislumbrado pelos espíritos que desencarnaram, os caminhos que se abrem para que ele possa continuar o seu caminho, e a gente acaba só que imaginando, tendo algumas ideias a respeito desse novo ambiente. Mas aqui nessas orações ele traz para nós detalhes que vão nos levar a muitas reflexões interessantes. Então a gente começa no item 59, que é o prefácio. Pode colar a filhinha, por favor. Kardec diz o seguinte, então: as preces pelos espíritos que acabaram de deixar a Terra têm por fim não apenas proporcionar-lhes uma prova de simpatia, mas também ajudá-los a se libertarem das ligações terrenas, abreviando a perturbação que segue sempre a separação do corpo e tornando mais calmo o seu despertar. Mas ainda nesse caso, como em todas as demais circunstâncias, a eficácia da prece depende da sinceridade do pensamento e não da abundância de palavras ditas com maior ou menor ênfase e das quais, na maioria das vezes, o coração não participa. As preces que partem realmente do coração encontram ressonância no espírito a que se dirigem e cujas ideias estão ainda em estado de confusão, como se fossem vozes amigas que vão despertá-lo do sono. Aqui então nós temos dois pontos importantes a analisarmos, né, que seria, primeiro, essa fase de perturbação, onde o espírito, depois de desencarnar, é um relato comum que é trazido para nós, os espíritos após desencarnarem ficarem no estado de inconsciência, né, naquela condição de adormecimento, porque o espírito adormecido ele fica muito mais dócil para poder ser trabalhado nesse processo de desprendimento. Isso porque o desespero que toma essas pessoas quando elas se dão conta de que alguma coisa estranha, diferente está acontecendo, que ele está se separando dos entes queridos, né? A gente lembra sempre que quando se fala que nós somos ainda muito apegados à matéria, e quando se fala em matéria nós valorizamos muito o contato físico, né? Então esse contato físico significa eu estar junto com as pessoas da minha família, dos meus amigos, né? Das pessoas com quem eu gosto de conviver. E aí então nós vemos naquele momento que as coisas estão acontecendo, as coisas estão se transformando. E aí então nós podemos fazer uma comparação bastante simples para poder analisar a dificuldade que é, quando nós temos ali, né, pais, filhos, amigos, irmãos, companheiros, que de repente se veem se separando daquelas pessoas que ama, e aí ele não pode fazer nada. Ele simplesmente vê a coisa acontecer e ele é tomado por um desespero. E esse desespero acaba fazendo com que para ele seja muito difícil esse desprendimento, porque o seu corpo naquele momento se encontra agora no momento de decomposição, ou seja, o seu corpo físico num estado de morte começa então a se deteriorar, e o espírito ligado a um corpo que passa por esse processo sofre a repercussão dessas transformações, e para ele é muito doloroso. Muitas vezes ele resiste ao desprendimento porque ele não quer se separar, porque ele precisa ficar aqui.
E ele fala se precisa, porque muitas vezes não é apenas uma questão de apego, mas é uma questão de responsabilidade, porque ele sabe que tem que cuidar das pessoas que ele gosta, sabe que tem pessoas que dependem dele, tem ali os compromissos materiais, né, os compromissos de negócios, profissionais, que ele tem que lidar. Então tudo isso para ele é muito difícil, de dizer assim, olha, a partir de agora você esquece tudo que você tinha até agora e simplesmente segue o seu caminho. Ele vai olhar para trás e vai dizer assim, bom, então eu não preciso mais me importar com o meu filho que está crescendo, com o meu trabalho que precisa das minhas orientações, com os amigos que contavam comigo para alguma coisa, então eu posso virar as costas e ir embora simplesmente. E a gente sabe que não é assim. Todo espírito sente, até mesmo aquele mais evoluído, aquele mais desenvolvido, quando ele para e olha para trás e percebe que está deixando compromissos, está deixando relacionamentos, ele acaba sofrendo muito com isso. Daí então, nesse momento do desprendimento, os espíritos amigos costumam então induzir aquele estado de adormecimento, aquele estado de inconsciência, até que esse processo termine e ele depois comece a despertar. E esse despertar, da mesma forma, acaba também, no momento em que ele acorda, ele pergunta, né, quem eu sou, quem sou eu, o que está acontecendo, o que houve, e aí então eventualmente vem ali lágrimas, vem ali uma certa agitação, uma certa angústia, uma certa tristeza, mas que isso já passou daquele momento crítico que é da separação. Então, os relatos que chegam para nós é que esse adormecimento é uma estratégia, é uma medida terapêutica que os espíritos tomam para poder facilitar o nosso desligamento. Isso, naturalmente, quando nós estamos naquele estágio de tranquilidade, de harmonia, de consciência sobre esse processo. Agora, muitas vezes, um espírito passando por uma prova, passando por uma expiação que desencarna numa condição de um desequilíbrio moral muito grande, o estar consciente naquele momento é para ele uma grande prova, é para ele uma grande expiação, né, uma dificuldade muito grande que ele tem que enfrentar. E aí, então deixa-se por si só para ele poder vivenciar aquele momento, para poder aprender alguma coisa, de perceber aquilo que ele está perdendo, de poder ter ali as suas ideias, né, se desenrolando na sua mente. Então, sendo merecedor, os espíritos sempre procuram nos proporcionar um momento de transformação com a maior tranquilidade possível. Se nós, por acaso, não temos condições de mantermos esse equilíbrio conscientemente, então eles nos induzem a essa inconsciência. E então o processo acontece. Nando colocou, né, eles percebem isso através do pensamento? Leem o pensamento do desencarnado? Não entendi sua pergunta, Nando. Eles quem percebem e quem que lê o pensamento do desencarnado? Me explica um pouco melhor a sua colocação. Enquanto isso o Brás colocou, né, na maioria dos casos eles começam a desconfiar e encontrar com amigos que desencarnaram antes, né, que pode ser, muitas vezes, né, Brás, pode ser um momento de tranquilidade como pode ser um momento de pavor. Porque a tranquilidade é quando você tem consciência, né, bom, então eu retornei agora para o mundo físico, para o mundo espiritual e reencontrei as pessoas com quem eu me relacionava, então tudo bem. Agora de repente eu não quero ir embora e reencontro com essas pessoas, aí então eu tento fugir, né. O Nando colocou, né, quando eles adormecem o desencarnado, a espiritualidade amiga, ajudando o desencarnado, entendi. Nesse momento, quando há o processo do desencarne, a gente percebe claramente a agitação mental do espírito. Porque se por acaso você passa por um processo de, digamos assim, de uma doença terminal, que ela vai evoluindo e você vai se desprendendo e tudo mais, os espíritos não apenas leem o pensamento, porque tem aquela conexão mental, sabendo o que acontece na intimidade dele, mas visualmente isso pode acontecer também. Aquela agitação, aquela ansiedade, aquela expectativa, é o momento então de deixá-lo mais tranquilo, para que esse processo possa se desenrolar. Porque depois que o espírito está desprendido, ele pode até ficar agitado, mas ele não sofre repercussões mais drásticas, como o caso, por exemplo, do contato com o físico que está se decompondo. Agora, quando ele está desperto e ele tenta manter aquele apego, porque ele resiste a essa transformação, a esse desprendimento, fica muito difícil para ele. A gente lembra disso numa das obras de André Luiz, que me esqueci agora o nome. Bom dia, pessoal que chegou. Numa das obras de André Luiz, em que ele relata um homem que estava num estado terminal, o seu corpo entrando num colapso geral, um colapso generalizado, os seus órgãos entrando em estado de falência, as suas células se decompondo, o seu corpo físico fazendo e acontecendo, ele não querendo se desprender porque ele queria continuar ali vivendo com a família, né, querendo resolver problemas que estavam ainda pendentes. Então, dessa forma, foi necessário então induzi-lo terapeuticamente, forçado contra a sua vontade, a esse estado de inconsciência para que ele pudesse ser desligado. Porque do contrário ele continuaria ali, o seu corpo em decomposição, o seu corpo apodrecendo e ele ali preso querendo se levantar e sair andando para resolver as coisas. Ele não se deu conta dessa realidade.
né? Então a gente vê que isso acontece. Agora, mais naturalmente, né, o relato mais claro que a gente tem disso é de Frederico Figner, irmão Jacó, lá do livro Voltei, que ele desperta intencionalmente, os espíritos o induzem a ficar desperto para que ele pudesse relatar o processo do desprendimento dele, que para nós seria uma grande lição, e é uma grande lição. Então ele fala, olha, estou sentindo aqui meu corpo acontecendo, sinto uma pressão na cabeça, sinto a presença de espíritos amigos, de repente eu começo a despertar, coisa e tal, uma nuvem, né, começa a se desfazer na minha frente, coisa e tal, né? Então, todos esses, cada processo de desencarne, ele é muito particular, porque ele vai depender daquilo que a gente acredita, da força da nossa fé, do equilíbrio, da nossa força emocional, da capacidade de desprendimento que se tem. Então, cada processo, ele acaba tendo ali as suas particularidades, mas esse é um processo bastante natural. Normalmente a gente vê, né, que quando vem as psicografias, os espíritos sempre relatam para nós, né, quando eu acordei, tal coisa aconteceu. E por que isso tudo? Porque há esse adormecimento, essa inconsciência para facilitar esse processo. Mas tem aqueles que ficam despertos, né, seja por uma questão de didática, ou seja por uma questão expiatória mesmo, que o espírito vai ter que aprender a valorizar a vida que ele teve experimentando o processo de morte. Então fica ali a critério do mundo espiritual. Mas eles percebem, né, porque eles nos acompanham. Quando os espíritos vêm ao nosso encontro, eles já têm em mãos ali o nosso dossiê, sabendo exatamente quem nós somos, no que nós acreditamos, como nós lidamos com a dificuldade. E aí então ele se aproxima e diz assim, bom, agora é hora do fulano desencarnar. Vamos aguardar então, porque vai ser um trabalho, não vai ser um trabalho tão complicado, porque ele não tem esse perfil. Ele é da sua natureza a tranquilidade e o equilíbrio para lidar com essa dificuldade. Então, por mais difícil que seja, ele consegue se conter. Agora, se alguém tem uma vida ali ansiosa, uma vida cheia de preocupações, cheia de medos e tudo mais, nesse momento os espíritos já estão ali, ó, esse vai dar trabalho. Que é mais ou menos o que acontece no momento de cirurgia. Basta você conhecer alguém, né? A Vaninha sempre lembra do Cláudio, do marido dela, que só de você passar na frente do hospital ele já tem palpitação. Quando ele se deita numa maca, então, ele entra quase que em crise. Né? Aquela coisa assim do homem de 50 e tantos anos tem que segurar na mãozinha para não ficar assustado. Então você já percebe claramente qual vai ser a situação em momentos mais críticos. Então por isso que essa conexão entre nós e o mundo espiritual, principalmente da nossa crença, né, homens, né, Vaninha? Pois é, né, Júnior? É só mostrar uma agulha que você desmaia, né? Bom dia, Eve. Né? Bom dia, pessoal que chegou. E aí então a gente vê que cada um tem uma forma de reagir. Daí então que os espíritos colocam assim para nós, olha, mantenha sempre as suas orações, mantenha sempre a sua conexão com o mundo espiritual, a sua fé acesa, porque vai chegar um momento em que você vai ter que colocá-la à prova, que é exatamente nesse momento de você acreditar piamente naquilo que você aprendeu até então. Né? Então os espíritos estão sempre nos acompanhando ali para nos dar essa força, esse apoio. Né? Pois é engraçado, né? Vocês têm preocupação com cheiro, com pânico, eu adoro essas coisas. Aquele cheiro de hospital assim, é uma coisa que mais agradável do que perfume para mim, de tão bom que é. Mas vamos em frente, né? Então, o que os espíritos colocam para nós, primeiro nesse caso, pois é, Florzinha, trabalhava lá assim, eu adorava, você passava naquele corredor, aquele cheiro de cloro assim, de éter, andando pelo corredor, para mim era uma delícia. Eu estava em casa nesse momento. Né? Pois é. Então aqui para nós, né, eles colocam que essa prova de simpatia, quando nós nos envolvemos em prece, direcionando os nossos pensamentos para esses espíritos que estão desencarnando, para eles é um conforto muito grande. Que seria mais ou menos assim, só para a gente ter uma ideia, fazendo uma comparação muito simples. Vocês já repararam nos bebês? Que os bebês, quando se encontram assim perto de alguma coisa que cheira os pais, a roupa. Eu me lembro quando eu era criança, uma coisa que eu adorava era correr assim de manhã, numa manhã de domingo, que a gente não tinha compromisso com a escola, correr e deitar na cama dos meus pais. E ali sentia o cheiro deles no lençol, no travesseiro, no cobertor. Então você deitava ali e ficava completamente acolhido. Porque o cheiro, psicologicamente, provoca esse estado de tranquilidade. A mesma coisa acontece com os bebês, quando estão ali ouvindo a voz dos pais que estão por perto e tudo mais, né? Então, todos nós temos assim aquilo que nos dá segurança. Para os espíritos que desencarnam, não é algo material, não é um contato, não é o cheiro, mas é a vibração. Então, quando nós direcionamos o nosso pensamento, aquele espírito desencarnado, ele pode estar inconsciente, ou pode estar consciente, mas ele sente alguma coisa agradável.
uma lembrança agradável, um pensamento tranquilo, um pensamento de estímulo, de apoio, e então ele se sente mais tranquilo, porque ele não se vê sozinho. Agora, do contrário, quando nós percebemos assim que a grande preocupação que os espíritos têm em trazer esses comunicados para nós, de virem através das psicografias, é exatamente para acalmar o nosso modo de pensar. Porque esses nossos medos, o nosso sofrimento, também os envolve, porque a gente pensa intensamente nessas pessoas, mas o nosso pensamento vai ali permeado com essa dor, com esse sofrimento. E o espírito, já passando por aquilo tudo, ele sente dentro dele mesmo aquele medo, aquele sofrimento, que não é dele, mas que vem de uma repercussão dos sentimentos daqueles que estão encarnados. Daí então, aquele processo de reversão. Revertemos o nosso modo de pensar para mandarmos esses mesmos pensamentos, que certamente são intensos. Dificilmente a gente vai conseguir lidar de uma hora para outra com a perda de alguém que a gente gosta. Tem ali alguns dias, alguns meses, alguns anos para poder lidar com essa perda. Cada um ele elabora esse processo de luto, de separação, de acordo com as suas convicções, com a sua cultura, com os seus próprios sentimentos. E aí então, quando a gente pensa intensamente nas pessoas, a conexão está feita. Mas a pergunta é, depois de você estabelecer a conexão, o que você vai enviar para lá exatamente? É como se fôssemos assim, pegássemos o telefone, ligássemos para alguém e ficássemos ali com o telefone ligado. E do outro lado, aquela outra pessoa. A pergunta é, não é como a ligação foi feita, mas é o que você vai dizer naquele momento. Você vai xingar aquela pessoa, você vai chorar, ou você vai tentar acalmá-la da melhor forma? Esses são os nossos sentimentos que vão para lá. Então as palavras, muito mais do que as palavras que a gente diz, que a gente fica muito preocupado em elaborar grandes palavras, grandes frases, grandes preces e tudo mais, né? Mas na verdade não é o que a gente fala, mas é aquilo que a gente sente no momento em que se fala. Porque eu posso fazer uma prece silenciosa, eu posso simplesmente não dizer nada, mas simplesmente direcionar assim, aqueles sentimentos mais calorosos, mais amorosos, né, para poder envolver aquela pessoa. E aí, então não são as palavras que são ouvidas, mas os sentimentos, as vibrações que estão envolvidas naquilo tudo. Né? E quando há essa conexão mental entre eles, aí então começam as palavras a serem transmitidas e trocadas entre todos. Daí então que a gente percebe que a nossa participação nesse momento ela é fundamental, para que o espírito se sinta calmo, que nós temos compreensão, que nós estamos do seu lado. Aqui então Kardec, e exatamente o que ele fala, né, que ele coloca aqui para nós, né, que a eficácia da prece depende da sinceridade do pensamento, e não da abundância das palavras, ditas com maior ou menor ênfase, das quais na maioria das vezes o coração não participa. As preces que partem realmente do coração encontram ressonância no espírito a que se dirigem. É essa ressonância que a gente fala das vibrações que envolvem aquelas pessoas. Dela sentir assim, estou sentindo alguma coisa, alguma vibração à minha volta, que é exatamente aquela que é direcionada. Aí ele vai dizer, estou sentindo uma vibração ruim, ou estou sentindo uma vibração muito tranquila, muito pacífica. É exatamente aquilo que vai em direção a ele. E dificilmente ele consegue se desvencilhar. Muitos são os espíritos que vêm assim, olha, acalme seu coração porque eu estou sofrendo muito. E eu estou sofrendo por sua causa, porque eu quero ficar bem aqui. Eu quero continuar, é aquele processo que a gente chama sempre, né, de influência, ou aquele processo de obsessão inversa. Os encarnados obsediando os desencarnados. Eu penso nele com tanta intensidade, com tanta dor, que por mais que ele tente se desenvolver, que ele tente trabalhar e tudo mais, ele não consegue parar de pensar naquela pessoa. Não consegue parar de pensar naquela pessoa que ele deixou, ou a de quem ele se separou. Porque aquela pessoa pensa com tanta intensidade que ele não consegue ficar tranquilo. E se esse pensamento é de dor ainda, fica pior ainda. Aí que ele sofre muito mais. Aqui então na prece, uma prece até um pouquinho longa, dentro dos padrões de Kardec, mas assim ela é composta de muitas informações que a gente pode desenvolver. Não o prende aqui, estrelinha, bom dia. Não é uma questão de prender as pessoas. A gente tem essa ideia de que a gente prende as pessoas, né? Mas a distância do mundo espiritual, ela não é a mesma distância que nós medimos aqui no nosso mundo. A distância do mundo espiritual é uma distância vibratória, uma distância mental. Então eu posso pensar em alguém que está no Japão, por exemplo, dependendo da intensidade do meu pensamento, aquela pessoa se sente lá. Quantas vezes famílias estão separadas a distância por oceanos, por viverem em continentes diferentes, de repente sente uma coisa ruim quando acorda de manhã e pega o telefone para ligar lá para a casa dos pais, para a casa dos filhos, para dizer, está tudo bem por aí?
porque eu estou sentindo alguma coisa que não está legal. Aí o outro diz assim, olha, eu estou meio doente e tal, e realmente não estou muito bem. Então a gente percebe que as distâncias físicas no mundo espiritual, elas não existem. Porque basta simplesmente que você direcione o pensamento. Então o espírito não precisa ficar preso ao mundo físico. Muitas vezes ele está no mundo espiritual tentando se desenvolver e não consegue porque há essa perturbação, esse incômodo que vem exatamente dessa direção do mundo espiritual, do mundo material. Agora, aqueles espíritos que ficam presos é por opção deles. Eles se sentem tão atraídos por um ambiente ou por um grupo de pessoas que ele deseja ficar próximo. Que é o que normalmente acontece para aqueles espíritos que não conseguem, por exemplo, dar sequência na sua evolução. Eles não aceitam, por exemplo, o desencarne. Que dizem para ele assim, olha, você desencarnou. Os próprios espíritos dizem, né? Você precisa se desprender da sua relação, você precisa compreender que agora eles precisam viver a vida deles e você precisa viver a sua. E ele vai dizer, não, eu não quero, eu preciso ficar junto, eu tenho que ajudar, eu tenho que olhar. E ele não se dá conta de que ele muito mais atrapalha do que ajuda. Agora tem outros casos, como a Ju colocou, que ele mesmo não se conforma, ele não aceita que morreu. E a gente vê muitos filmes sobre isso, né? De espíritos que estão presos ali, assombrando casas, assombrando pessoas. E por que isso tudo? Porque ele acredita ainda, se acredita no corpo físico. Eu acho que um filme mais interessante que ilustra, olha, os dois filmes interessantes que ilustram essa condição, o filme Os Outros, com a Nicole Kidman, e também O Sexto Sentido, né, com Bruce Willis. Então são dois filmes que retratam para nós, ainda que não sejam filmes espíritas, ainda que sejam filmes que são baseados em ficção, filmes que são baseados numa história que eles criaram, eles retratam isso com muita realidade. É bem interessante. Né? Qual o BL que você quer sobre esse assunto? Você pode pegar, por exemplo, o livro Voltei, do irmão Jacó, que a gente comentou agora há pouco. Eu acho que é o mais que fala bem dessa separação, ou mesmo um que você pode também ler, o próprio Depois da Morte, de Leon Denis, que inclusive é um livro que foi estudado aqui no Paul Talk. São duas obras bem interessantes que trazem para nós ali aspectos variados dessa situação. Né? Deixa eu ver aqui, ali no caso a Ju também já sugerindo, Ivone do Amaral Pereira, Voragens do Pecado. Aliás, a dona Ivone, ela tem uma trilogia, né, Os Cavaleiros de Lumière, Voragens do Pecado, e um terceiro que eu não me lembro agora, que são 3 livros que contam experiências pessoais dela nessa questão de lidar com o mundo espiritual, de desprendimento, de sofrimento, de suicídio, uma série de pontos ali importantes. Né? Então, cada espírito, né, o drama de Bretanha, beleza, Ju. Então, os espíritos, cada um reagem de uma forma diferente. Até que ele seja convencido, e a gente pensa assim, né? Vocês já viram espíritos com medo de espírito? Pois tem. Porque quando um espírito chega assim, olha, eu estou vivo ainda, está alguma coisa estranha, alguma coisa acontecendo, mas eu estou vivo, tudo bem. Aí de repente aparece a vozinha dele que desencarnou. Aí ele diz assim, vem cá meu filho, a gente está agora no outro mundo. Ele fala, vó, você virou um fantasma, socorro. E sai correndo. Pode parecer meio cômico isso acontecer, mas o espírito, quando ele não está preparado para lidar com essa nova realidade, com a possibilidade dele desencarnar e continuar consciente, porque essa ideia da morte para nós o que a mídia passa, o que as culturas passam, o que as religiões passam, é que quando você desencarna, você simplesmente apaga. Você vai para algum lugar, ou não vai para lugar nenhum, você fica dormindo até o juízo final, etc. e tal, e de repente você desencarna e se vê ali vivo, você sente o seu corpo físico, embora não seja físico, mas para ele essa ilusão é muito real. Ele se vê na casa dele, se vê se relacionando com as pessoas, cria na mente dele situações que para ele é absolutamente real. E aí então chega alguém que já morreu e diz para ele assim, olha, eu estou aqui, vim aqui te ver, vim aqui te buscar. Você está louco, ele tem um infarto ali. E não é raro isso acontecer, não. Né? Deixa eu ver aqui. Pois é, né, Ju? Você virou um fantasma. Né? Dizer para alguém que desencarnou que virou um fantasma é uma coisa terrível. Né? Inclusive, quando tem espíritos que têm vidas desregradas, vidas assim que têm relações bastante tumultuadas, esses processos obsessivos acontecem de uma forma muito preocupante. Porque os espíritos encontram, então, com esses inimigos espirituais. E aí pode imaginar o terrorismo que eles fazem. Que é realmente fazer com que o espírito enlouqueça, muitas vezes num processo de loucura, por não compreender o que acontece com ele. Então é importante que a gente tenha a nossa vida aqui com boas relações, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Porque se a gente não estabelecer isso tudo, a gente pode imaginar, por exemplo, traficantes,
pessoas que praticam violência, pessoas que têm todo tipo de relação negativa, de relação inferior, de repente no momento do desencarne é com esse pessoal que ele vai encontrar pela atração, pela vibração. E a gente pode imaginar a compaixão que existe nesse meio, né? Onde a lei do mais forte é que impera, a lei do domínio, da escravidão, a escravidão psicológica que há entre eles, né? Então eles podem colocar tudo, inclusive também, Braz, exatamente o que você colocou, alguns espíritos se demonstram como demônios, como diabos, de acordo com a cultura. Eu sou o diabo, eu vou te levar para o inferno. O espírito acredita e enlouquece. Se por acaso chegar um para você, você fala assim, alto lá. Primeiro que você não é diabo coisa nenhuma. Segundo que eu tenho mais o que fazer, tá? Valeu, tchau. Então dá um basta ali, porque isso é tudo ilusão. Mas para aqueles que acreditam, porque é uma cultura que foi transmitida, que te ameaça com essas imagens, folclóricas, com essas imagens místicas, certamente as pessoas acreditam e têm muito medo disso tudo. Tudo uma questão de cultura. Né? Então dando sequência aqui agora para a nossa prece. Vamos lá então, porque ela é bem interessante. Diz então aqui para nós, filhinha, pode começar a colagem, por favor. Deus Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se estenda sobre a alma de fulano que acabais de chamar para vós. Possam ser contadas em seu favor as provas por que passou na terra, e as nossas preces abrandar e abreviar as penas que ainda tenha de sofrer como espírito. Vós, bons espíritos, que viestes receber essa criatura, e vós, sobretudo que sois o seu anjo guardião, assisti-o, ajudando-a a se despojar da matéria. Dá-lhe a luz necessária e a consciência de si mesmo, a fim de se livrar da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Inspirai-lhe o arrependimento de suas faltas e o desejo de repará-las, para apressar o seu progresso rumo à eterna bem-aventurança. A ti, fulano, que acabas de entrar no mundo dos espíritos, quero dizer que, não obstante, a quem encontras entre nós e nos vê e nos ouve, pois apenas deixaste o corpo perecível, que logo será reduzido à poeira. Deixaste o envoltório grosseiro, sujeito às vicissitudes e à morte, e conservastes apenas os envoltórios etéreos, imperecíveis e inacessíveis aos sofrimentos materiais. Se não vives mais pelo corpo, vives entrando pelo espírito, vives entretanto pelo espírito, e essa vida espiritual está isenta das misérias que afligem a humanidade. Não tem mais sobre os olhos o véu que nos oculta os esplendores da vida. Podes agora contemplar novas maravilhas, enquanto nós continuamos mergulhados nas trevas. Vais percorrer o espaço e visitar os mundos em plena liberdade, enquanto nós rastejamos penosamente na terra, presos aos nossos corpos materiais, semelhantes a um pesado fardo. Os horizontes do infinito se desvendarão diante de ti, e ao ver tanta grandeza compreenderás a vaidade das ambições terrenas, das nossas aspirações mundanas e das alegrias fúteis a que os homens se entregam. A morte para os homens é apenas uma separação momentânea, no plano material. Do exílio em que ainda nos mantém a vontade de Deus, os deveres que ainda temos de cumprir nesse mundo, nós te seguiremos pelo pensamento, até o momento em que nos seja permitido juntar-nos novamente contigo, como agora te reúnes aos que te precederam. Não podemos ir ao teu encalço, mas pode vir até nós. Vem, pois, atender os que te amam e que também amaste. Ampara-os nas provas da vida. Vela pelos que te são caros. Protege-os segundo as tuas possibilidades. Suaviza-lhes as amarguras da saudade, sugerindo-lhes o pensamento de que está agora mais feliz e a consoladora certeza de que um dia estarão todos reunidos no mundo melhor. No mundo em que estás, todos os ressentimentos terrenos devem extinguir-se, que possas, por tua felicidade futura, permanecer agora inacessível a eles. Perdoa, pois, a todos os que possam ter cometido faltas para contigo, como aqueles para os quais erraste também te perdoam. Aqui então nessa prece a gente vê aqui que, envolvida no esclarecimento, envolvida em sentimentos muito nobres, envolvida
em muita saudade, mas também muita consciência, porque cada palavra, cada frase que foi dita aqui, ela traz um esclarecimento, falando para o espírito: agora que você se encontra, né, poxa, lamento muito por vocês, viu, estrelinha, mas a confiança que vocês precisam ter é fundamental. Tem uma passagem que eu gosto muito, que são frases que chegam até nós, em que os espíritos dizem, diante dessas dificuldades que nós enfrentamos, uma frase chamada um pensamento, né, uma mensagem chamada "pensa em mim", em que o Espírito diz o seguinte, consolando aqueles que ficaram. Ele diz assim: se você me ama, não chore. Se pudesse ver e sentir o que eu sinto e vejo nesses horizontes sem fim, e nesta luz que tudo alcança e penetra, você jamais choraria por mim. Estou agora absorvido pelo encontro com Deus, pelas suas expressões de infinita beleza. Em comparação com essa nova vida, as coisas do tempo passado são pequenas e insignificantes. Conservo ainda todo o meu afeto por você e uma ternura que jamais lhe pude, em verdade, revelar. Amamo-nos eternamente em vida, mas tudo era então muito fugaz e limitado. Vivo na serena expectativa da sua chegada um dia entre nós. Pense em mim assim, nas suas lutas. Pense nessa maravilhosa morada onde não existe a morte e onde juntos viveremos a verdadeira vida, junto à fonte inesgotável de alegria e amor. Se você me ama verdadeiramente, não chore mais por mim. Eu estou em paz. Então essa mensagem, ela traz para nós exatamente essa revelação, traz para nós essa colocação, né? Claro, com prazer, estrelinha, participe com a gente sempre aqui, que a gente vai sempre te colocando essas informações, essas orientações. Então essa mensagem, ela traz para nós exatamente isso, aquilo que os espíritos, quando atingem um estado de equilíbrio, podem sentir, e aquilo que os espíritos também acabam recebendo com a nossa própria assistência, com a nossa própria ajuda. Então a nossa participação é fundamental para que eles cresçam, e eles crescendo, eles vêm então ao nosso encontro retribuir esse mesmo auxílio que nós um dia oferecemos. Daí então a importância de nós sempre compreendermos que, embora a morte seja para nós um mistério, ou fosse para nós um mistério de sofrimento, de angústia, aquela ideia do luto, aquela ideia lúgubre, né, de muita dor, de muita lágrima e tudo mais, a morte é uma transformação em que o espírito se liberta. E ele se libertando bem, de acordo com a vida que ele teve, ele vai ter ali oportunidade de mostrar para nós experiências que nós jamais conheceríamos, ou que nós jamais seremos capazes de conhecer. Então, essa é uma das preces que Kardec traz para nós, e ele coloca uma nota interessante aqui também. Podem se juntar a esta prece, que se aplica a todos, algumas palavras especiais, segundo as circunstâncias particulares da família, ou das relações e da posição do falecido, né? Então, no caso aqui, essa prece que ele coloca, com uma linguagem naturalmente fora da nossa realidade, mas que vem ali com as informações importantes que nós podemos orientar esse espírito, né? Quando o Emmanuel fala para nós sobre a prece, ele diz assim, deixa eu pegar rapidamente aqui também um outro trechinho, que ele coloca para nós assim, ele diz isso no livro O Consolador, de Chico Xavier, na questão 330. Ele diz assim: a oração coopera eficazmente em favor do que partiu, muitas vezes com o espírito emaranhado na rede das ilusões da existência material. Todavia, o coração amigo que ficou aí no mundo, pela vibração silenciosa e pelo desejo perseverante de ser útil ao companheiro que o precedeu na sepultura, para os movimentos da vida, nos momentos de repouso do corpo, em que a alma envolvida pode gozar de relativa liberdade, pode encontrar o espírito sofredor ou errante do amigo desencarnado, despertar-lhe a vontade no cumprimento do dever, bem como orientá-lo sobre a sua nova realidade, sem que a sua memória corporal registre o acontecimento da vigília comum. Daí nasce a afirmativa de que somente o amor pode atravessar o abismo da morte, né? Eu mando para você, manda um PVT para mim aqui, Matador, que eu já passo para você essa mensagem, fica muito mais fácil. Aí eu já passo todo para você.
Então, assim, a gente vê que o momento da prece ele é fundamental. Vou continuar assim, filhinha. E aqui ele continua dizendo para nós aqui: quando se trata de uma criança, sabemos pelo Espiritismo que não estamos diante de um espírito recém-criado, mas que já viveu outras vidas e que pode até mesmo ser bem adiantado. Se a sua última existência foi curta, é que necessitava de um complemento de provas, ou deveria ser uma prova para os pais. Aqui essa questão de desencarne de crianças é algo assim que foge completamente à nossa razão, ao nosso bom senso. Porque quando se fala em criança, nós pensamos de imediato na fragilidade daquele pequeno serzinho que se encontra ali agora desamparado, sem os nossos cuidados, e nós nos esquecemos que esses espíritos estão ali sempre acompanhados daqueles que lhes são familiares, e também o próprio espírito depois recobrando a lucidez, aqueles mesmos espíritos recobrando depois a consciência sobre aquilo que viveram, aquilo que fizeram, começam então a ensinar exatamente, né, uma nova perspectiva de vida que até então nós não tínhamos. Tem um livro muito interessante que eu separei aqui para a gente poder fazer uma análise rápida, embora seja uma mensagem um pouco longa. Um espírito, uma mensagem de um livro de Chico Xavier chamado Crianças no Além. E é uma história bastante trágica, acontecida na década de 70, 80 aqui no Brasil, em que um carro, né, duas famílias viajando em carros separados, um desses carros tinha ali 2 irmãos e um primo, e de repente veio um carro desgovernado e bateu. As 3 crianças desencarnaram, que foi assim uma situação bastante dolorosa, e não há dúvida disso, de que foi uma comoção geral para aquela família. Então, quando a gente pensa em criança, de imediato vem exatamente aquela ideia da fragilidade, da inocência, e nós nos esquecemos que o espírito simplesmente dá continuidade na sua evolução. A mensagem que um desses espíritos trouxe para nós, eu vou ler agora para vocês, só para a gente poder ver exatamente o que os espíritos trazem para nós em termos de orientação, para que a gente possa compreender a sua nova condição, e principalmente para que a gente possa modificar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos diante dessa separação. O garoto diz o seguinte: minha querida mamãe e meu querido papai, estou obedecendo a meu avô Joaquim, que me trouxe para escrever. Peço para que me abençoe. Querida mamãe, a senhora pede notícias e rogou tanto, mas tanto perante as orações, que me vejo aqui para trazer a esperança ao seu coração e fortalecer em meu pai a confiança na vida. Não sei como fazer isso direito, escrever falando o que se passa. Meu avô está me auxiliando, mas por dentro de mim estou como quem traz o pensamento tropeçando na vontade de chorar. É preciso ser forte e ser um homem para receber um compromisso desses. Papai sempre nos ensinou que devemos ser valorosos com a luz da coragem, na frente dos nossos passos, mas é tanta dor para vencer, querida mamãe, que eu não tenho forças para remover a situação. Meu avô disse que eu não devo procurar desculpas, e sim tomar o assunto sem mais demora. Por isso quero dizer a você, mamãezinha, para confiar em Deus e na vida. Papai é calado e tantas vezes sem manifestações iguais às nossas, mas para ele também estou garatujando essa carta, ou escrevendo essa carta. Rogo a vocês para não se deixarem dominar pelo sofrimento, embora esse conselho deva ser ditado para mim mesmo. Estamos assim como num telefone direto, em que o fio do lápis vai formando as minhas palavras, sem que eu possa receber as palavras dos meus pais queridos ao mesmo tempo. Sei tudo o que tem acontecido. Sei, mãezinha, que a senhora está sendo considerada uma pessoa em perturbação mental, mas nós entendemos daqui as suas aflições. 3 filhos esmagados quase a chegarem em casa, e a nossa separação de repente. Isso transformaria o cérebro de um gigante, quanto mais os nossos corações sempre ligados pelo carinho. Desde que acordei aqui, ouço seus gritos do coração, suas palavras que não são faladas, suas preces de aflição no silêncio e suas lágrimas que aí na terra ninguém vê. Mas peço à senhora, em nome da nossa Sheilinha e do João Batista, e em meu nome, esse é o nome das 3 crianças, para viver e viver com fé no nosso reencontro. Mamãe, se não fosse a falta que a gente experimenta de casa, se não fosse a voz da senhora e do papai por dentro de mim,
eu diria que está tudo bem. Mas posso dizer agora que tudo melhorará, quando melhorarem na paciência e na confiança. Estamos num parque de crianças que vieram para cá apressadamente. Temos tratamentos, exercícios, lições e muito carinho. Muitos meninos já crescidos ajudam os menores e são auxiliares de enfermeiras queridas que nos amparam como sendo filhos do coração. Temos repouso, mas o repouso é atravessado pelas recordações que se fazem tão vivas como se fossem relâmpagos coloridos e parados em nossas lembranças. Nessas telas da alma, vemos o que se passa à distância e, além disso, suas vozes, mãezinha, nos alcançam por todos os meios. Peço a você que é o nosso querido anjo da guarda, entregar a Deus os acontecimentos de fevereiro. Não chore mais com desânimo e aflição. A senhora, sempre carinhosa e sempre imensamente boa para nós, não choraria mais com tanta angústia se visse a nossa querida Sheilinha cair de aflição querendo ir ao seu encontro sem poder. Ajude-nos, querida mamãe. Aqui temos muita gente dedicada ao bem. A irmã Luísa nos abençoa, benfeitora que não conheci, e um santo a quem devemos chamar por Irmão Ucuru, nos cerca com muito carinho quase todos os dias. O tio Diogo e o avô Joaquim são companheiros que tudo fazem por nosso auxílio. De tia Maria nada sei. Pergunto por ela, mas recebo apenas a notícia de que ela vai bem. Tia Maria foi uma das desencarnadas também. De certo modo, ainda não estou muito em mim. Se tivesse de retornar os estudos aí em casa, creio que não seria possível. Tenho a cabeça assim aflita, como quem não saiu de um susto muito grande, e não posso lembrar com muita insistência aquela veraneio que bateu no carro, no caso, que provocou o desencarne, né? E nem a nossa casa em Perus, que é aqui em São Paulo, porque me sobe uma emoção ao cérebro que dá para tontear. Mas o avô Joaquim me diz que tudo vai melhorar quando a senhora e o papai estiverem mais fortes. Nós estamos todos unidos sem que eu saiba como é isso. O pensamento é uma força, mas não sei ainda explicar o que sinto. Mamãe, não fique parando o olhar em nossas lembranças. Tudo o que foi nosso, de nós três, dê a outras crianças em nosso nome. Ficará para nós o coração inteirinho, porque a senhora, papai, João Batista, Sheila e eu não nos separamos. Peça energias para nós nas preces de seu carinho de sempre. Mamãe, as lágrimas são forças de Deus em nossa vida, e por isso nenhum de nós está livre de chorar. Mas as nossas lágrimas devem ser orações de gratidão, amor, paz e fé. Um dia estaremos todos juntos, mas não deseje vir para cá como quem força a entrada em uma casa desconhecida. Pouco a pouco entenderemos as razões de tudo o que aconteceu. Rogamos para que ninguém seja atribuída a culpa pelo acidente. O veículo podia estar sendo guiado por nós. Ninguém cria problemas de trânsito por vontade própria, como no caso em que nos vimos. Mamãe, queremos a paz de todos. Ajudem a senhora e o papai a termos paz. Não se queixem. Vamos cultivar a saudade na igreja do amor ao próximo. Temos tantos irmãos nas calçadas e nas ruas pedindo auxílio. Sejam eles filhos também de seu coração. Aqui muitos pais de meninos desamparados oram conosco pelos filhos que sofrem no mundo, mas eu sei que a senhora e o papai serão auxílio e bênção para esses meninos, filhos de tantos amigos bons que nos amparam aqui. Não posso continuar. Mamãe, abençoe os filhos que somos nós aqui, sem você, mas contando sempre com a senhora para ficarmos mais fortes. Deus nos auxiliará. Hoje tenho mais fé. Em nome dos irmãos e em meu nome, deixo a vocês em casa o nosso beijo de respeito e de amor. E recebam, com o abraço do avô Joaquim, todo o coração do filho, sempre filho reconhecido, Marcos. Isso foi em 1975, psicografado no livro Crianças no Além. Então a gente percebe que a insistência com que os espíritos entram em contato conosco, nos pedindo para que mantenhamos o equilíbrio e os auxiliemos. Agora, normalmente a gente sempre fala assim, né, que ajude a gente a passar a nossa dor. A gente sempre pede muito ajuda e se esquece que eles também precisam dessa ajuda. E a nossa participação é fundamental na recomposição desses irmãos que partiram, sejam eles crianças, sejam eles adultos. Todos eles precisam. Né? A Ju colocou, uma das coisas que me chamou a atenção foi na hora do repouso ser interrompido. Né? Pois é, né, Ju? Porque é assim, que eu falei para vocês, a gente percebe que crianças que dormem próximos dos pais,
elas sempre ficam mais tranquilas. Porque elas sentem, de alguma forma, essa conexão mental, essa conexão emocional, e elas repousam também. Né? E nesse caso, quando a gente percebe que as crianças, quando estão distantes dos pais e são forçadas a viverem separados, eles sentem muito essa distância e sofrem por isso. Daí então a gente perceber que no caso daqueles que desencarnaram, daqueles que ficaram, é a mesma coisa. Você pode estar inconsciente, mas sabendo que tem uma vibração te envolvendo ali de amor, de confiança, de saudade, isso vai fazer com que você durma com mais tranquilidade. Agora, se você dorme e você sente sempre aquela vibração de sofrimento, de angústia, você dorme como se fosse num pesadelo. Porque essas mesmas ideias acabam depois te invadindo os seus pensamentos e depois fazendo ali, né, um trabalho negativo, um trabalho destrutivo naquele processo. Né? Se a senhora visse Estelinha querendo correr para os teus braços, a gente pode imaginar a angústia. E a mesma coisa acontece com pais, com amigos, com familiares, adultos também, que são chamados o tempo todo pela família, eles querem ir e não podem. Pela dificuldade que eles ficaram. Né? Essa voz da mãe, Estrelinha, no caso, seriam os pensamentos que estão sempre ativos ali, né? Ele sente aquele chamado porque... Então nós podemos chamá-los com amor ou podemos chamá-los pelo desespero. Nós podemos ajudá-los da melhor forma com o nosso equilíbrio ou podemos tumultuar cada vez mais a vida deles. Isso que é importante. Isso que é importante para todos nós. Vamos então dando sequência aqui, que eu quis pegar esse trechinho desse livro, porque já que Kardec citou aqui na parte das crianças, é sempre complicado para nós lidar com essa separação. Mas as crianças são espíritos adultos, são espíritos maduros que vão se desenvolvendo, amadurecendo seus pensamentos e depois lidando com mais com as dificuldades com mais equilíbrio. Né? A Ju colocou, né, o espírito entra em repouso da própria mente quando vão dormir. É um sono diferente do nosso aqui material. E nesse momento, mais do que nunca se interligava com os pais o sofrimento. Sim, né, ficava muito mais intensa essa conexão. Depois nós temos aqui uma outra prece, também sugerida por Kardec. Prece ditada a um médium de Bordeaux, na França, naquela época, no momento em que passava diante de sua janela o enterro de um desconhecido. Então era aquela época assim que os enterros passavam, né? Em carroças ou a pé na frente das residências, e no momento em que o médium percebeu isso acontecendo, bom dia pessoal que chegou, percebendo isso acontecendo, o cortejo fúnebre no caso, né, o espírito então veio e ditou para esse médium uma prece, que para ser direcionada, né, não Ju, não passa mais, né, aqui passam os carros, né, em direção aos cemitérios, mas naquela época assim era feito de uma forma mais né, até no interior é assim ainda, né? Os carros passam bem lentos assim na frente das casas, para que todos possam olhar e tudo mais, né? Há velórios ainda que são feitos dentro de casa, né? Coloca-se na frente, né? Eu lembro que nós comentamos sobre isso. Os velórios feitos nas salas das casas, e na frente era colocado assim um crucifixo luminoso, para que as pessoas percebessem que ali estava se tendo um velório. Mas bem no interior assim, do Brasil ainda tem isso, mas aqui nas grandes cidades eu acho que é difícil isso acontecer agora. Pelo menos aqui em São Paulo eu não vejo isso acontecendo. Então aqui vamos a essa outra prece. No momento em que passou, né, onde que você mora então, Lúvia? No interior da Bahia? Pois é, lá pro interiorzão do interiorzão a gente encontra ainda, desculpem, a gente encontra ainda esse tipo de evento, né? Cruz das Almas no interior da Bahia. Então assim nós encontramos, mas nas grandes cidades já não tem nem tempo mais para isso, né? A coisa é muito dinâmica, né? Você desencarnou, você já vai para o hospital, já vai depois para o velório, já se faz o sepultamento, porque não há tempo a perder aqui nas cidades, infelizmente. Porque se falta de tempo a perder, muitas vezes se confunde com indiferença. E o espírito sente muito isso também. Romana colocou em Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, ainda acontece com o pessoal mais pobre, né? Ainda fazem esses tipos de velórios, né? Mas vamos então a essa prece, no momento em que passava esse cortejo fúnebre. Senhor Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se derrame sobre todos os irmãos, os nossos irmãos, que acabam de deixar a terra. Que brilhe vossa luz aos seus olhos, tire-os das trevas, abri os seus olhos e os seus ouvidos. Que os bons espíritos os envolvam e lhes façam ouvir suas palavras de paz e de esperança. Senhor, por mais indignos que sejamos, tenhamos a ousadia de implorar a vossa misericórdia e indulgência em favor desse irmão nosso que acabais de chamar do exílio. Fazei que o seu retorno seja o do filho pródigo. Esquecei, ó meu Deus, as faltas que tenha cometido,
para vos lembrardes somente do bem que tenha podido fazer. Imutável é a vossa justiça, bem o sabemos, mas imenso é o vosso amor. Nós vos suplicamos que abrande a vossa justiça pela fonte de bondade que emana de nós. Que a luz se faça para ti, meu irmão que acabas de deixar a terra. Que os bons espíritos do Senhor venham socorrer-te, envolvendo-te e ajudando-te a sacudir para longe as tuas cadeias terrestres. Vê e compreende a grandeza de nosso Senhor. Submete-se sem queixas à sua justiça, mas jamais te desesperes da sua misericórdia. Irmão, que um profundo exame do seu passado te abra as portas do futuro, fazendo-te compreender as falhas que deixastes para trás, bem como o trabalho que te espera, para que possas repará-la. Que Deus te perdoe e que os seus bons espíritos te amparem e te encorajem. Teus irmãos da terra orarão por ti e te pedem que ores por eles. Aqui nessa prece é de um espírito fazendo uma prece a um outro espírito que acaba de desencarnar. E aí então, se a gente pudesse transportar a nossa mente para o mundo dos desencarnados, e ali então, como se nós fôssemos já espíritos veteranos, bem estabelecidos, bem equilibrados, pudéssemos ver esse processo acontecer todos os dias, e nós víssemos sempre aqueles novatos, entre aspas, chegando no mundo espiritual, com as famílias experimentando essa experiência, com ele experimentando essa experiência, a prece vem exatamente isso, dessa forma, primeiro fazendo uma prece a Deus e aos espíritos amigos que possam acolhê-lo, que possam envolvê-lo. Não que Deus precise de pedidos para que faça, mas a nossa solicitação com essas palavras faz com que os nossos pensamentos envolvam aquele espírito, fortaleça-o ou acalme-o. Então muitas vezes a gente pensa assim, mas por que eu tenho que pedir para Deus uma coisa que é óbvia? Não é o fato de nós pedirmos, é o fato de nós nos colocarmos na condição de espíritos fazendo esse pedido. E aí então os nossos pensamentos se transformam. Por isso que quando se fala em preces, não é exatamente aquilo que a gente pede, mas é a nossa condição íntima que transforma e que faz com que as coisas aconteçam. E aí então a gente direciona o pensamento para aquela pessoa e eleva o pensamento a Deus. Os nossos pensamentos em direção àquela pessoa serão imantados com essa vibração positiva, com essa vibração de amor e de esperança. E depois o Espírito coloca para nós aqui a prece direcionada ao próprio desencarnante. Então ele diz assim, olha, você que está saindo agora do mundo físico, você que acaba de deixar a Terra, que os bons espíritos venham em seu socorro, que eles possam te envolver, que eles possam te ajudar a se desprender. E ele diz assim, olha, observe a grandeza daquilo que se abre à sua frente. Ou seja, não fique mais preso à vida que você tinha quando estava aqui no mundo físico. Não fique mais preso aos desejos de vingança, aos sentimentos de mágoa, aos desejos de apego, de ter alguma coisa que não pode mais te acompanhar, alguma coisa que não mais te pertence. Não fique apegado às pessoas que você deixou, porque na verdade é uma separação temporária, porque esse apego significa eu não quero ir porque eu quero ficar do lado dele. E normalmente são sentimentos bastante problemáticos. Vocês se lembram do livro Nosso Lar, em que André Luiz, depois de muito tempo sofrendo esse estado de perturbação, foi recebido no mundo espiritual, agora para poder se regenerar, se refazer. E aí depois de um tempo ele dizia assim, eu estou com saudade da minha família. Eu quero voltar para visitar a família, visitar minha esposa, visitar meus filhos, porque eles precisam muito de mim. Era o que ele dizia. E aí então os espíritos diziam, olha, não é hora. Quando você estiver bem, quando você estiver em condições mais equilibradas, você vai. E ele insistia, não, mas eu estou bem. Olha aqui como eu estou bem. É só eu chegar lá e ver como é que estão as coisas, né, consolar a pobre a viúva que está lá e acontece. Aí então, depois de muita insistência, foi concedido para ele o pedido, né, a permissão, para que ele pudesse chegar no mundo depois na sua residência. Aí vocês conhecem a história. Ele chegando na sua casa, depois de tanto tempo, 8 anos, no estado de perturbação e mais um tempo depois para se refazer, ele chegou e percebeu que os móveis não estavam mais no mesmo lugar.
e que onde estava a sua foto, tinha a foto de outra pessoa, porque a sua esposa tinha adquirido matrimônio com outro homem. E aí então ele diz assim, mas como ela foi capaz de fazer isso comigo? Como ela foi capaz de se casar de novo? Então a gente percebe o quê? O sentimento de apego, o sentimento de ciúme. E nessa prece que esse espírito faz, ele diz assim, que os espíritos possam te ajudar a sacudir as cadeias terrestres. E essas cadeias terrestres vêm exatamente dessa situação de apego, de ficar querendo cuidar da vida física, não pertencendo mais a essa vida física. Então, nesse caso, deixar para trás essas lembranças. Quer dizer, as pessoas que ficaram para trás merecem toda a minha consideração, merecem todo o meu carinho e merecem também a minha atenção. Mas eu não vou poder mais viver a vida delas. E se por acaso no futuro nós pudermos nos encontrar de novo, numa condição de amizade, numa condição de amor, de tranquilidade, que isso aconteça. Mas eu não posso criar expectativas, porque o interessante no mundo espiritual é que quando a gente vai para lá, a gente leva exatamente a mesma condição de relacionamento que a gente tinha aqui no mundo físico, pelo menos na nossa mente. E não raras às vezes acontece uma grande decepção. Quando o espírito, voltando para o mundo espiritual, percebe que a vida que ele acreditava ser definitiva se transformou. E aí, a gente vai ter, Júnior, é só esperar. E aí então a gente percebe o quê? Que o espírito fica criando expectativas. Aí então, depois de um tempo, é muito interessante a gente ver como as coisas acontecem, de um espírito que tinha ali um casamento, ele foi, desencarnou, e de repente a relação que ele tinha com a esposa não era uma relação tão saudável como ele imaginava, porque ele dominava, ou porque a esposa dominava e coisa e tal. Aí então ele vai para o mundo espiritual e diz assim, agora eu vou esperar minha mulher chegar. Ou então meu marido chegar. E ele fala, minha mulher, não minha esposa, mas minha mulher de posse. E eu vou falar assim, o meu marido chegar como se fosse uma posse também. Aí depois o marido, depois de alguns anos, chega no mundo espiritual e ele fala, finalmente você veio. Ela fala, alto lá, até que a morte nos separe. E aí então aquela expectativa toda que foi criada durante tanto tempo, ela simplesmente se transformou. E aí então há as decepções, há as frustrações, há as dores, porque as pessoas deixam de viver as suas vidas para continuarem vivendo as suas vidas como encarnados, acreditando que aquela esposa com quem ele contraiu matrimônio continua sendo sua esposa também no mundo espiritual. Ou seja, ele leva para o mundo espiritual aquilo que ele construiu no mundo físico. A mesma arrogância que ele tinha se de repente ele ocupava uma posição no mundo físico. Ele chega no mundo espiritual e diz assim, você sabe com quem você está falando? Vocês pensam que isso não acontece? Acontece muito mais do que a gente imagina. Eu sou o doutor fulano de tal. E os espíritos benevolentes e compreensivos dizem assim, claro, meu amigo, eu entendo. Realmente você é o doutor fulano de tal. Mas vem cá que eu vou te contar uma coisa, senta aí. E começam então as revelações e as frustrações. Acontece o tempo todo em reunião mediúnica, né, Rei? Mas no mundo espiritual é assim também. Quando você chega lá e diz assim, mas eu sou assim. Como André Luiz no filme, né? Eu sou médico, peraí, não precisa fazer isso não. Eu exijo falar com alguém. E essa arrogância nossa é tão natural no mundo espiritual que eles já estão preparados para lidar. Se for espírito, então é um problema. Lembra que eu já comentei com vocês, né? Desencarna um espírita, aí chega assim aquele espírito bondoso e diz assim, olha, eu vou te contar a nova realidade. Eu vou te explicar tudo. Ele fala, não precisa não que eu sou espírito, eu sei tudo. Aí os espíritos se reúnem e falam assim, olha, tem um espírito ali, vai dar um trabalhão. Porque em vez de ele ser humilde, ele é arrogante. Ele acha que sabe tudo, ele acha que pode tudo. E aí então o que acontece? Exatamente essa humildade, esse entendimento de perceber para nós que nós devemos deixar para trás todas as ideias, as imagens que nós criamos para adentrar num novo mundo com toda humildade, com todo equilíbrio. E é importante que nós passemos isso para os desencarnados. Porque se nós falarmos assim, quantos são aqueles que têm noção do que acontece no mundo espiritual? São muito poucos. Nós, por exemplo, temos uma ideia muito superficial. Eu vou chegar lá em cima assim e dizer assim, escuta, você sabia que eu sou amigo da Vaninha Carioca? Quem você pensa que você é? Eu trabalhava lá para ela. Aí o pessoal vai dizer assim, ixi, coitado, era da JDE. Já era. Então, quer dizer, a gente pensa que sabe. Então, toda essa nossa imagem, toda essa imagem que nós criamos aqui, é importante nós entendermos que são experiências que nós estamos vivenciando. Eu não sou
aquilo que eu penso que sou. Eu ocupo uma posição, eu tenho uma profissão, eu tenho uma condição social e eu estou num grupo social. Mas eu sou um espírito independente em evolução. E essa lucidez é fundamental para todos nós. Porque a quantidade de espíritos, como eu dizia, que tem essa noção do que acontece no mundo espiritual é mínima. Aqueles que têm uma certa noção, como nós, através dos livros, através dos estudos, dá para nós assim uma pálida ideia do que acontece do outro lado. Mas se nós pegarmos o nosso mundo, que vai bater agora no mês de outubro em 7 bilhões de pessoas, imaginemos quantos chegam no mundo espiritual com ideias completamente contrárias a essa realidade. Escuta, mas quando eu vim para cá me disseram que eu ia encontrar o céu, que eu ia encontrar o paraíso, que eu ia encontrar tal coisa, que eu ia encontrar o santo fulano de tal, que eu ia encontrar o anjo não sei das quantas. Porque me passaram tudo isso. Então ele vem para cá com crenças pré-concebidas que é muito difícil de quebrar essas ideias, quebrar essa fé, essa crença que ele abraça. Então precisa reformular as suas ideias. E a prece para nós, envolvendo com essas vibrações, com essas palavras, com esses esclarecimentos, é o meio caminho andado. Porque explica para ele, olha, a sua condição é diferente a partir de agora. Então é importante que você entenda o que está acontecendo. No livro Os Outros, que eu comentei com vocês, tem uma passagem interessante, né? Porque a mãe com as crianças e mais os empregados, que de repente começa a perceber mudanças na casa. Cortinas abertas, barulhos e tudo mais. E de repente uma voz começa a falar com aquelas pessoas. E essa voz é exatamente da médium que tenta esclarecê-los. E aí então, ouvindo aquela voz, tem alguém falando com a gente, tem alguém falando isso, falando aquilo, e provoca aquele tumulto todo porque eles não estão preparados para ouvir. Mas no caso de uma prece, de um familiar, de um ente querido, isso é aceito com muito mais naturalidade, com muito mais suavidade, apresentando esse novo contexto em que eles se encontram. Então aqui, meus amigos, nesse capítulo que nós estudamos hoje, prece pelos espíritos para logo após a morte, ou seja, o espírito está ali num processo de adaptação, passando por aquela perturbação, por aquela agitação, por causa daquele novo ambiente em que ele se encontra, ou em que eles se encontram, esses espíritos. E aí, então o nosso trabalho é exatamente isso. Não simplesmente dizer assim, Deus, ele foi embora, por que ele foi? Ele foi, é uma realidade. Mas a questão é, o que nós podemos fazer para que ele vá bem? Porque, como eu disse para nós, esse egoísmo inconsciente que nós alimentamos, de acreditar que o sofrimento é só da nossa parte, que só nós que perdemos, que tudo acontece conosco e tudo mais, né? Os obsessores ficam por conta, andador, das conexões que nós fazemos. Se você estabelece um vínculo mental pelo tipo de vida que você leva, pelo tipo de conduta que você teve, pelos interesses que você alimentavam, eles podem desejar, mas quando você tem ali uma conexão com o mundo espiritual superior, eles podem até tentar chegar perto de você, mas não adianta. Até porque a sua vibração é diferente da deles, e até porque também há essa proteção à nossa volta. Então somos nós que estabelecemos a conexão. Não porque eu quero me vingar dessa pessoa, porque ela me prejudicou. Se eu tenho a minha consciência tranquila, e o meu pensamento está conectado com o mundo superior, conectado com Deus, com a minha fé e tudo mais, ele pode desejar fazer e acontecer. Mas o desejo dele não é o desejo dele que acontece, é o desejo de Deus, a gente sabe disso. E o desejo de Deus é que cada um receba de acordo com as suas próprias obras, como a Ju colocou para nós ali. Então nós hoje, através da fé que nós abraçamos, e isso independe, muitas vezes a gente pensa assim, quer dizer que só os espíritas serão salvos? Não. A doutrina espírita ela é filosófica. Ela te dá informações. Agora, a sua condição no mundo espiritual é de acordo com o seu compromisso com Deus, independente do caminho que você faça. Nós temos espíritas que desencarnam doentes, e temos muçulmanos que desencarnam plenamente harmonizados com Deus ou com Alá, de acordo com a crença deles. Então o que importa é a sua conexão com Deus. Como é que você fez isso? Como é que você se relaciona com Ele? Não importa se você é católico, não importa se você é protestante, se você é judeu, se você é budista, se você é ateu. Muitas vezes, até sendo um ateu, chegando no mundo espiritual, diz assim, mas espera aí, eu não morri? Você morreu. Mas não acreditava em nada disso? Mas acreditar ou não acreditar é uma questão pessoal sua. Nós estamos aqui e tudo mais. E parabéns pela vida que você teve quando você estava encarnado, apesar de não acreditar em nada.
Agora nós temos muitas pessoas que vivem as suas crenças religiosas de uma forma superficial e chegam no mundo espiritual como verdadeiros doentes desequilibrados. Porque viviam uma vida superficial com uma vida paralela, completamente desregrada e desequilibrada. Então quer dizer, aquilo que nós acreditamos hoje é exatamente aquilo que vai determinar o nosso destino, o nosso futuro no mundo espiritual. Daí então nós vivemos com saúde, uma saúde mental, uma saúde moral, vivemos com fé, abraçados naquilo que faz bem para todos nós, aquilo que nós acreditamos, porque o mundo espiritual vai chegar para todos. Não adianta a gente querer fugir, a gente sabe que a única certeza da vida é essa morte. E há aqueles que vão antes e há aqueles que vão depois. Mas todos nós iremos, mais dia ou menos dia. E a pergunta é, não é para onde nós vamos, mas como nós vamos. É esse como que faz a grande diferença. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso estudo, vou passar para o nosso amigo Reinaldo, esperando aqui que esse nosso bate-papo de hoje tenha sido proveitoso. Muitas informações, certamente aqui nós temos muitos assuntos a serem tratados, temos muitos exemplos a darmos, né? E o interessante, para quem quiser conhecer um pouquinho mais a respeito também desse processo do desencarne, o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Quando se fala céu e inferno é um título que sempre assusta, né? Mas que na verdade ele desmistifica o céu, desmistifica o inferno e fala exatamente sobre a condição moral de cada espírito, desde aqueles que estão os mais felizes pela condição de vida que tiveram, desde aqueles que são os mais perturbados pelas opções que fizeram. Um livro que vale a pena ler e vale a pena ser estudado, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Tem um capítulo, né, o primeiro capítulo da segunda parte, Beli, chamado O Passamento, fala exatamente sobre a condição do desencarne. E depois vem as entrevistas, que eu acho que é a parte mais fabulosa que tem nesse livro. Nós já tivemos a oportunidade de estudá-lo aqui na nossa sala, e ele vem sendo estudado todos os domingos às 16 horas na sala Espiritismo Net Brasil. Eu tive um prazer enorme de estudar esse livro aqui na nossa sala. Talvez futuramente a gente volte a estudá-lo, porque vale a pena. A opinião de cada espírito, a condição, as crenças, o sofrimento, as alegrias, as saudades e tudo que envolve esse processo de transformação do mundo físico para o mundo espiritual, o livro Céu e Inferno traz para a gente. Vale a pena essa leitura. Eu adoro todos, né, o Matador. Essa parte, a primeira parte, que é a parte mais teórica, que fala de anjos, demônios, santos, céu, inferno, uma série de conceitos religiosos que hoje nós absorvemos, Kardec traz para nós uma oportunidade de revermos tudo isso. Mas na segunda parte, a melhor parte dela, que é a parte das entrevistas. Eu adoro. Então, meus amigos, fechando por aqui, passando para o nosso amigo Reinaldo, voltamos em seguida para a nossa... Nada, a gente estuda, né, Beli? O importante é isso. A gente vem aqui, lembrando que amanhã é o dia do nosso tema livre. Então, na última quinta-feira do mês, a gente sempre deixa esse dia aberto a todos os temas que vocês aí quiserem colocar para a gente discutir. A gente não tem o nosso roteiro, o nosso estudo sistematizado. E como sempre, se vocês colocarem uma pergunta muito difícil, a Vaninha vai gentilmente expulsar vocês da sala. Então, por favor, façam perguntas fáceis para a gente poder responder, tá bom? Passando para o nosso amigo Reinaldo, a gente volta aqui com você, Rei. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Som, tá? Beleza. Ótimo, beleza. Deixa eu confirmar esse som. Não gosto de fazer também muito comentário logo depois não, mas às vezes sou conduzido a isso. Interessante o estudo.